paz do Senhor, irmãos. É, Hoje eu vim aqui para levar mais uma palavra para vocês, para trazer esperança também. E eu vou falar sobre uma experiência que eu tive, que foi em sonho. E assim, irmãos, tudo que acontece neste mundo, nada é por acaso. Tudo tem uma resposta, tudo tem algo, né, que está para acontecer e só Deus sabe o motivo, mas que Deus esteja no controle de todas as coisas das nossas vidas e de tudo que somos. Então, irmãos, eu tive um sonho em que foi alguns anos atrás, mas hoje eu fiquei um pouco pensando, até mesmo porque eu vi alguns vídeos, né, sobre sobre esse sonho que eu refleti um pouco. E assim, eu estava num sonho onde eu estava como se fosse um local de experimento onde tinha robôs, né, que eram como se fossem humanos, mas não eram, eram robôs. E eles queriam fazer experimento em mim, e esse experimento eu não queria fazer de jeito nenhum. E fiquei me debatendo porque eu queria sair dali. E até que um momento eu consegui sair daquele lugar e correr. E depois eu vi um outro vídeo, que foi poucos tempos atrás agora, em que eu via robôs sendo feitos em massa, né? Robôs sendo construídos e que o homem queria fazer, né? Que eu tive assim, um discernimento, um robô e humano, né? Mas eu acho que não acredito nisso porque não existe, né? Toda a criação de Deus, o inimigo tá querendo imitar, né? Se vocês forem ver aí, o inimigo, ele sempre, desde o princípio, ele demonstrou inveja, sempre quis imitar Deus. Até mesmo tem algumas religiões que não são de Deus, mas que querem imitar a religião verdadeira de Deus, que são conforme a Bíblia, sobre as palavras da Bíblia, sobre discernimento, sobre o que a gente deve buscar, o que a gente deve seguir. Então, tudo o inimigo ele vem querendo imitar Deus. Isso já é fato, assim, de milhões de anos atrás, né? Desde o princípio. Então, assim, irmãos, né? E eu não sei porque tá sendo feitos muitos robôs em massa, né? Até mesmo é perigoso para nós humanos, né? Porque os robôs, eles de alguma forma são robôs, né? Então, assim, e até mesmo se, como tem muitos filmes, né, que a gente vê guerras de robôs, então é muito perigoso até mesmo pro ambiente, pro meio ambiente, né, para do aquecimento global também, que as coisas estão aquecendo. Então, toda essa invenção do homem, tudo, se você for colocar numa planilha, ou se você for colocar numa, numa base, tudo prejudica o sistema solar, tudo prejudica o efeito estufa, né? Que a gente sabe que tem muita poluição neste planeta, né? E Deus, ele, algum dia, né, ele vai ter que voltar, porque aqui neste mundo, irmãos, a gente tá nos últimos dias, né? A gente tá vendo toda a palavra de Deus se cumprindo. De guerras, de muitas coisas. Até mesmo um dia eu, eu assim ficava. Eu vi, né, sobre. Que passou na televisão sobre as guerras que estavam tendo sobre Israel e outro país, que eu não me lembro o nome. E eu comecei a chorar, sabe? Porque assim, é difícil você ver um irmão sofrendo, as pessoas sofrendo. Então, então assim, irmãos, que a gente possa mais buscar Deus, que a gente possa orar pelas pessoas. Ah, mas a gente fica pensando, mas mora no outro lado do país e a gente não tá em guerra. Então, algumas pessoas pensam assim, que não devem orar porque não é com elas, né? Mas
é diferente, irmãos. A gente tem que orar, por mais que esteja em outro país, por mais que e não esteja aqui acontecendo, porque o nosso dever é sempre orar, pedir misericórdia de Deus, porque Deus, ele sempre quer mais a gente, e Jesus sempre mostrou muito mais pra gente, né? E a gente sempre tem que seguir o mesmo caminho, né? Sempre demonstrar que ama ele, os nossos irmãos, porque a gente tem que amar o nosso irmão assim como a gente nos ama. Então, nisso, irmãos, eu também, depois dessa oração, eu tive um sonho, né? Que eu estava nesse país, eu não sei se era o país de Israel, não sei onde era. Eu só sei que eu estava num desses países e eu via as pessoas sofrendo, sabe? Eu via uma escuridão muito, muito grande, assim. Estava um mar preto, sujo e, e assim, eu pegava essas pessoas e eu tirava deste lugar e colocava em outro lugar, porque neste lugar estava tendo muito ataques ali. Então é como se eu tivesse asas, é como se eu conseguisse voar e eu pegava aquelas pessoas, não sei como, né? Só Deus sabe. E eu, tipo, levava num outro lugar, tipo, passava todas as águas escuras, mas eu entendi ali que Deus me mostrou que a minha oração estava sendo atendida, que Deus estava no controle sobre aquele povo, sobre aquela terra, né, sobre aquela guerra. Deus estava no controle. Então, assim, irmãos, Deus muitas vezes ele nos responde em sonhos e a gente tem que ter o discernimento do que Deus quer falar, porque Deus ele fala e a gente precisa pedir misericórdia dele para a gente entender. Muitas vezes, às vezes a gente pensa assim, seria melhor se Deus viesse falar comigo ao vivo e me falar, né? Mas a gente não consegue ter esse contato assim, muitas vezes, né, ao vivo, ou até mesmo ver a face dele, porque Deus ele é santo, então ele sempre vem para as pessoas, né, em sonhos, em visões, né? Deus ele sempre vem assim, ou até mesmo manda seus anjos para nos dar resposta. Mas a gente tem que entender, irmãos, que não é da nossa maneira, né? Que Deus ele vai fazer, vai agir da maneira que ele acha melhor, que ele quer. Mas assim, que fique essa palavra no seu coração. E se você quiser compartilhar o vídeo, abençoar mais vidas, né? Porque muitas vezes é bom a gente mandar a palavra para outra pessoa, né? Para que ela possa ser abençoada também. E irmãos, eu vou deixar também uma palavra aqui que eu gosto muito, até mesmo quando eu vou dormir, para que Deus repreenda todo mal sobre a minha vida, sobre a minha família, que seria o Salmos 91. Eu vou ler aqui o versículo 1 e o 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, que você receba essa oração, receba essa palavra, e eu também vou receber essa palavra para mim, para minha família também. E que a gente sempre possa confiar em Deus, irmãos, independente de qualquer coisa. Se você também quiser curtir o vídeo, você pode curtir. Então, se Deus tocar no seu coração, você também pode compartilhar. E deixar os comentários aqui embaixo também para dizer sobre o que vocês acham. E, irmãos, Jesus está voltando. Então, que a gente possa se preparar mais, que a gente possa orar um pelos outros, porque Jesus, ele quer que a gente também ore um pelos outros, né? Não é só a gente pensar na gente, ou assim, toda a experiência que a gente tem com Deus, a gente guardar tudo pra gente, porque a gente sempre tem que levar a esperança e fortalecer a fé da outras pessoas. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e que a gente sempre possa estar com Ele.